É isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos, uma boa noite. Você, espectador. Hoje estamos aqui no PodVcast, que é o estúdio de podcast que tem o comprometimento com a sociedade de Alagoinhas. Esse comprometimento e respeito de levar informação, de nos dedicarmos para levar toda essa comunicação com respeito a você, pai de família, você morador de Alagoinhas. Hoje estamos aqui com Dani Tavares. Olá, 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 gente. E o assunto hoje é política. Quero agradecer a todos os amigos que nos acompanham. Você que é novo no canal, curte, compartilha, se inscreve aí. E temos um convidado especial hoje, um homem muito influente na política de Alagoinhas. Ele que foi 7 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, ocupou todos os cargos, secretário de Saúde. Estamos aqui com José Edésio. Seja bem-vindo, Edésio. Boa noite, Edésio. Boa Seja noite, Dani. Boa noite, equipe da bancada. É uma satisfação muito grande estar participando desse podcast, esse convite que nos honra em saber que nasce na periferia do município de Alagoinhas, né? Um novo meio de comunicação voltado para os interesses da comunidade, desprovido dos interesses particulares e emergido no sentimento de resgatar a cidadania do povo que aqui convive. É satisfação e estou aqui à disposição de vocês para o que quiserem ouvir de nós. A gente aqui agradece a sua vinda, fique sabendo que você é sempre bem-vindo, quero que você venha mais vezes, a comunidade aqui gosta muito de você e sempre me cobra, traz Edésio, o pessoal daqui muito chegado a você é muito querido aqui na região e talvez pela Alagoinhas toda, né? Você tem um grande currículo, como o Léo falou aqui, 7 vezes vereador, 2 vezes presidente da Câmara, ocupou todos os cargos, ou seja, é um homem totalmente preparado, não é isso, Léo? É verdade. Para iniciarmos hoje esse bate-papo com o vereador Edésio, ex-vereador, gostaria de saber, Edésio, um dos projetos que você idealizou aqui na cidade de Alagoinhas, que assim, quando você lembra, toca seu coração. Porque são muitos os projetos, mas tem aquele projeto que a gente fez ali com amor, a gente viu muitas pessoas serem beneficiadas, e você lembra assim, ali valeu a pena. Então, qual projeto a gente pode relembrar da sua trajetória política? Veja bem, você me disse, começou a me comover quando você diz aquilo que mexe com você. No mundo de hoje que estamos vivendo, aonde o homem prima pela preservação do meio ambiente, lá atrás, em 1988, eu fui escolhido pela Câmara de Alagoinhas para ser o relator da Constituinte daquele ano. O Brasil se renovava com a Constituição Federal e o Estado fazia a sua Constituição no Estado e a gente fazia a nossa municipal. Eu fui eleito relator. Coincidentemente, na época, eu era o presidente da Comissão do Meio Ambiente. O que me marca é que hoje, evidenciando os fatos, pelo aquecimento global, que hoje aflige a todos nós, o mundo clama, você vê que a ansiedade dos países lá fora é o olhar de ganância pela Amazônia, porque é o único pulmão que a Terra ainda tem para que possa preservar a gente na Terra, ainda a nossa Amazônia. Então, naquela época eu já limitava por uma preservação ambiental e tive vários problemas na época, inclusive com a chegada da Copernicana na nossa cidade. Muitos problemas? Muitos problemas eu enfrentei. Dentre todos eles é porque eu, por ser presidente da Comissão do Meio Ambiente e relator da Constituição, limitei o plantio da monocultura na nossa cidade no limite do eucalipto. Vejam só como é interessante essa coisa. A gente lá atrás já previa essa situação de hoje. Hoje vocês ouvem e veem falar falecimento dos rios e dos lagos da nossa cidade, das nossas lagoas. E, coincidentemente,
estudos nos mostram que com a chegada do eucalipto, o plantio do eucalipto, ele suga a água da natureza e diminui essa irrigação que a natureza podia estar brotando de outra forma em outras culturas. Então, quando nós limitamos, lá atrás, já criamos um problema. Não obstante a isso, vinham chegando concomitantemente uma fábrica de celulose na cidade. E nós demos o parecer contrário. Porque naquela época, eles queriam implantar uma fábrica de celulose na nossa cidade com o tratamento de organocloratos, que é um produto químico que nós fomos estudar na época, que afetava a saúde do homem, principalmente a cegueira, produzia a cegueira. Muito grave. E o que acontece? Com o jogar o organoclorato nas camadas do eucalipto, quando vinha o temporal das chuvas, as enxurradas que carregavam, levavam para os rios e contaminavam. Esse exemplo eu peguei em Aracruz, no Espírito Santo, quando os rios perderam seus manguezais por conta desse tratamento do eucalipto com organoclorato. Aí nós do Bahia tivemos vários embates. Então, para resumir que a história é longa, o nosso tempo é curto para tratar de outros assuntos, uma das coisas que me comove hoje é saber que eu lutei por esta linha de preservação ambiental lá atrás, antes de ter esse aquecimento global e o mundo clamando por respirarmos melhor. Talvez, Edésio, esse produto químico, organoclorato, ele poderia favorecer um melhor crescimento para o eucalipto, mas, contrapartida, ele trazia prejuízos à saúde humana. Porque na época eles queriam implantar celulose para fazer o tratamento da madeira, que o organoclorato apodrecia a madeira e quando lavava, jogava, não tinha onde jogar. Jogar nos rios, ninguém ia jogar. Entendeu? E isso é que produzia a sequela da cegueira. Entendeu? Porque apodrece, faz a polpa para poder industrializar o papel. Aí eles usavam com essa forma. Porque a forma ética e mais correta é do oxigênio, mas o oxigênio custa muito alto para fazer esse tratamento. Mas não vamos discutir por isso. O projeto na época era para preservar o meio ambiente e limitar a monocultura do eucalipto da nossa cidade para que a cidade também pudesse desenvolver outras culturas de enriquecimento para principalmente a agricultura familiar que hoje se instala no nosso país. Verdade. Cegueira é complicado, né? Olha que causa, né? A cegueira ia causar esse produto químico. Mas diga aí. Muito importante, né? Então foi um projeto que de fato comoveu o ex-vereador José Edésio. É um assunto importante também, pela sua experiência, eu creio que seja a nível estadual, a nível até nacional. A Bahia hoje, ela está em primeiro lugar em desemprego. Certo. O PT ele está há 16 anos governando o estado da Bahia. Qual é o seu ponto de vista hoje em relação a 16 anos de governo do PT, onde a Bahia ela está em primeiro lugar em desemprego? Qual a sua sugestão para o governador Jerônimo hoje para que possa combater o desemprego na Bahia? Porque é importante, né, os trabalhadores que estão nos ouvindo, os espectadores, nós buscarmos uma solução. A sociedade ela nos ouve esperando a resposta, esperando soluções para os problemas. Porque campanha, nós temos visto muitas campanhas, mas de fato estamos falando de estatística. A estatística hoje, ela traz que a Bahia é o pior estado no quesito desemprego. Qual a sugestão de Edésio para o governador José Jerônimo diminuir, talvez se livrar desse primeiro lugar no ranking de desemprego no Brasil? Bom, 2 pontos a serem respondidos. Primeiro, você me questionou a permanência da sigla partidária pela permanência de 16 anos. Essa foi a primeira questão. A segunda questão, o que eu sugeria para minimizar essa situação de crise de desemprego no nosso estado. Bom, vamos lá por parte. Evidentemente que você é de convir que quando a maioria escolhe, nós temos que aceitar.
Se você não votou, se eu não votei, se ele não votou, é um problema. Mas se a maioria votou, nós temos que aceitar. Se a maioria escolheu, porque está se sentindo bem. Está dando um resultado para eles. Porque se a maioria tivesse maltratado, ofendido, eles não votariam, não retornariam ao poder. Por que eu digo isso? Porque eu fui vereador 7 vezes. Se eu maltratasse o povo, eu não votava. Então, essa é uma resposta política. A outra, que sugestão eu daria, ou se eu tivesse dentro da linha do governo do Estado, o que eu poderia estar fazendo para minimizar essa linha de desemprego? Pronto. Primeiro, é a gente construir o empreendedorismo no nosso Estado. Facilitar os mecanismos de financiamento e a facilidade burocrática para que as pessoas se pré-estabeleçam economicamente nos seus investimentos, empreendendo. Primeiro, na preparação de cursos, na sua capacitação da sua mão de obra. Segundo, facilitando os mecanismos para que eles possam estar empreendendo. Se eu enxergo que a carteira assinada ela está se distanciando cada vez mais do homem, eu tenho que facilitar que o homem empreenda e ele possa ofertar mão de obra para os outros que estão desempregados. Para isso eu tenho que qualificar esse homem. Mas, contudo, a gente tem que fazer o quê? Fazer com que as pessoas tenham empoderamento daquilo que querem realmente fazer para que possa construir o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Então, esse seria o mecanismo, ou seja, uma linha de profissionalização na linha educacional, uma linha de empreendedorismo com financiamento de juro barato ou quase insignificante, apenas como estímulo para botar os homens para surgir o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado, entendeu? E o empoderamento dos próprios para que possam ter a capacidade de desenvolver por si só a conjuntura socioeconômica. Maravilha. Maravilha, é uma excelente ideia, sim. Agora, vindo para nossa... Você falou sobre a esfera estadual, agora bora falar um pouquinho sobre a esfera municipal. O que acha desse governo? Qual a sua opinião referente a todo o processo que está aí em execução? Qual a sua opinião? Bom, o que é que nós enxerguemos dentro da conjuntura atual do governo? Entendemos que o governo municipal tem sido um bom governo. Não é um excelente governo, é um bom governo. Primeiro, teve um processo de reeleição. Quando tem uma reeleição, você retorna, é porque agradou a maioria da população. Se não fosse assim, seria diferente o resultado. Depois, o governo atual dá uma resposta na eleição do quadro legislativo do Estado, elegendo a primeira-dama à Câmara Estadual. Isso é a resposta que o governo tem dado à população da cidade. Agora, precisa-se fazer uma leitura mais aprofundada para as melhorias. Na sua opinião, são muitas? Está mediana? Está moderada? Não. Nós precisamos de mudar muita coisa. Crescemos muito, desenvolvemos muita coisa ainda. Sabemos que não podemos fazer tudo de uma vez só. Entendemos as dificuldades de empreender no momento político, mas existem muitas coisas. O desemprego é uma das coisas que a gente tem que cuidar. A saúde é fundamental na vida do ser humano. Embora que nós tenemos que entender que a saúde não é um problema do poder público, não, é um problema nosso. Porque se eu me educo a minha família, dificilmente os meus ficarão doentes. Pelo princípio educacional. Se eu sei como me alimentar, se eu sei como é o processo de higienização, se eu sei fazer o processo de prevenção dentro da minha família,
dentro da minha comunidade, consequentemente eu vou diminuir a incidência de doenças que venham a ocorrer. Então eu faço a prevenção de saúde pública. Não necessariamente que só o poder público tenha a obrigação. É de responsabilidade do poder público. Agora pertence a todos nós essa ação de preservação da saúde nossa. A Secretaria de Saúde, você acha como é que está no seu ver? Você já foi secretário de saúde aqui no município. Qual o seu olhar técnico sobre a situação aqui? Vamos falar sobre a maternidade, que são várias queixas, que são vários comentários. Você não para de escutar, você não para de ouvir. Qual a sua opinião referente à saúde aqui do município? Bom, com relação à maternidade, já passou do momento. Já era para ter feito lá atrás. Não é o momento de hoje. Uma construção de uma nova unidade. Nós estamos ali há mais de 40 anos numa unidade da Santa Casa de Misericórdia, que só 30% pertence ao município, o resto é tudo da Santa Casa. O espaço físico não conduz, não comporta mais. A estrutura, ela é arcaica, ela é obsoleta, não tem mais como fazer. Então, hoje requer um investimento, uma parceria do município com o governo do estado e o próprio governo federal, fazer uma maternidade grande. O prefeito tem prometido aí, está na construção de um hospital maternidade lá prestes da rodoviária, né? Já era para ontem isso. E uma das coisas que a gente precisa também é equacionar a linha dos atendimentos de exames. A gente está precisando equacionar isso. É preciso que haja um direcionamento também. É necessário que a comunidade entenda de que exames são feitos quando necessário. Eu acho que nós podemos pré-estabelecer, a secretária, inclusive é minha amiga, minha colega de profissão, minha amiga, de que a gente possa estar fazendo uma linha de prevenção. Eu acho que todo cidadão teria que ter um planejamento de distribuição para exames que todo o cidadão e a cidadã tem que fazer periodicamente, pelo menos uma vez por ano, seus exames periódicos. Exatamente. Independentemente de que venha a ser acometida com esse ou aquele processo patológico. Independentemente disso, né, devemos estar fazendo. E muitas vezes, por ignorância ou desconhecer, nós somos acometidos de alguma patologia e às vezes ela é silenciosa, não se exterioriza, e aí você omite a informação ou dá a subinformação a esse processo, e aí o que ocorre? Quando vai dar de si, a coisa já está ultrapassada, aí que é o prejuízo financeiro grande. Aí fica naquela correria de querer a cura, aí culpa um, culpa outro, não há nada é que a sua falta até de atenção, não é isso? Não que eu estou dizendo que... seria negligência do próprio paciente, né? Isso. Do próprio... Em parte. Mas em parte. Mas tem que se precaver também, né? Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo eu estava conversando com minha filha, ela me falando que um dos parentes da família está com metástase. Por quê? Ele fez o exame, pegou o resultado e guardou durante 2 anos dentro de casa. Quando começou a sintomatologia a aflorar, ele foi procurar o médico para o exame de 2 anos atrás, já estava cometido da doença. E aí agora? Então, aí eu volto para, ainda tratando do espaço saúde, quando a gente fala de prevenção, aí eu lembro aqui uma lembrança saudável do colega Luciano Sérgio, quando ele se empolgava, quando a gente falava muito de saúde, ele fez, né, municipalizou a lei do Outubro Rosa. E nós compartilhamos com ele e eu, em seguida, fiz a lei municipal do Novembro Azul para os homens. Porque o homem é mais difícil, é mais radical. Combate a próstata. Não gosta de ir ao médico, não quer, entendeu? Então, essa dificuldade, pela própria ignorância, pelo próprio tabu
construído, né, no machismo brasileiro, tem deixado esses homens a irem ao índice do grande processo de CA de próstata muito grande, que não deixa de ser ignorância. Então, aí a gente retoma essa posição, lembrando aí que nós fizemos lá atrás também pensando muito na saúde. Edésio, interessante o que o senhor vem trazendo para nós, ganhando experiência. Eu quero também agradecer cada espectador, um abraço ao nosso amigo Guga, da Braseiro Pizzaria. Quero também deixar um grande abraço para Felipe, da Autoplotagem, a comunicação visual ali na Praça Kennedy. Todo esse conhecimento que estamos ganhando nessa noite com o ex-vereador Edésio em relação ao combate ao desemprego. É importante, a educação ela caminha lado a lado com a empregabilidade, a questão da capacitação, da qualificação de pessoas. Então, cursos para que a população venha se qualificar é importante. É necessário trazermos gestores que venham ter um olhar clínico melhor para essa questão da empregabilidade. Gostaria também de saber, sem sair do tema da saúde, nesse caso, Alagoinhas precisa de pessoas mais experientes para que venha a diminuir esses problemas que têm acontecido na maternidade, alguns problemas, a questão do SAMU. O SAMU, ele é muito também, muitas reclamações por causa da pouca quantidade de ambulâncias do SAMU. Seria interessante também que o prefeito ele trouxesse ambulâncias municipais para contribuir com o serviço do SAMU? Bom, já estamos indo para outra área. O SAMU, que é o Serviço Médico de Urgência, a sigla diz isso, né? E atendimento médico de urgência. É SAMU. Na realidade, foi um programa criado de grande valia para o país e que, o que é que acontece? Nós temos não só a ambulância. Não basta ter ambulância. Eu tenho ambulância, eu tenho um acidente, eu tenho um alojamento, eu tenho hotelaria para esse povo. Eu vou botar onde? Eu vou tratar onde? Então é necessário que seja um conjunto. Não basta eu fazer o tratamento da ambulancioterapia. É necessário que eu tenha uma unidade de saúde com a sua capacidade de número de UTI muito grande. Para vocês que não sabem, assim, talvez não tenha em mãos a informação tão diminuta, eu quero dizer a vocês o seguinte: olha, o maior número de leitos ocupados pelo Hospital do Dr. Rebião é de causa externa. O que são as causas externas? Tiro, facada, acidente de carro e 90% de moto. Aonde é que nós vamos parar? A gente precisa ter uma educação do trânsito, preparar os homens para que eles se respeitem, para que eles se conscientizem que a vida é primordial, que a vida é boa, precisamos dela para continuar no seio da sociedade. E não basta só isso. Basta também que os gestores federais, estaduais e municipais enxerguem que precisamos ter unidades com suporte de capacidade de absorver esse número de acidentes que ocorrem no dia a dia. Que são vários, né? Muitos. O imprevisto, né? Se preparar para o imprevisto. Aí porém, a educação do trânsito... Vocês podem até vir para mim e perguntar: Edésio, eu vou mudar do assunto não agora de saúde, porque eu quero saber por que não tem cirurgia eletiva. Para eu ter cirurgia eletiva, eu tenho que ter leito, eu tenho que ter equipe. Eu não estou tendo para os acidentes que estão ocupando. E para os eletivos, né? E agora? Deu para entender por que não tem eletiva? Porque os leitos que tem são ocupados com as emergências. A maioria são as causas externas, como eu estou lhes falando. As causas que, no caso, você cita quando a SAMU chega com aquele pessoal de urgência e emergência, de acidentado, aí vai enchendo. Acabou os leitos. E aqui está com asma, que está com a pressão alta, que está com a diabetes descompensada. Vai botar onde? Lembrando que acabamos de sair de uma pandemia. Então. Tudo isso, né? Então, você viu quantos números de leitos teve necessidade de ser criados novos? Quantas unidades? Quantos hotéis foram alugados para se tornar unidades? Por quê? Porque surgiu uma coisa nova, um vírus novo.
Uma coisa que ninguém esperava na humanidade surgiu. Aí que acabou de acarretar mesmo os hospitais. Então são essas as dificuldades. Porque saúde é muito caro. É muito caro fazer saúde. E o problema que vem é nacional, né? É uma coisa que já vem uma realizando a outra. Deixa eu ler aqui os comentários dos meus gatos e gatinhos ligados no Pode Ver Cast, que senão aqui o pessoal vem aqui e puxa meus cabelos. Rosiane Cardoso, Rose, minha amada do bolo, tô esperando meu bolo de aipim. Delícias da Nani, não pode esquecer de falar delícias da Nani. Ela fala boa noite, grande beijo. Pedro Ivo, boa noite, pergunta sobre a traição de Márcio da Cavada. Manuel Rosac, grande padre, aí botou a mãozinha assim. Fabrício Silva Binho, pergunta a Edésio, por que o vereador Márcio da Cavada, traído, ele tirando ele do partido? Neste ele responde tudo, Binho. Fabrício Silva Binho, outra pergunta. Pergunta a Edésio também, por que os dois vereadores não gostam dele? Lícia, pergunta a Edésio se ele matou a fome de Márcio. Leandro Souza, boa noite, grande padre. Eu acho que o padre é a maneira de se falarem vocês, né? Lícia, pergunta a Edésio por que o vereador que manda na prefeitura não gosta dele. Lícia de novo. Edésio matou a fome do vereador Márcio da Cavada. Eita, Márcio é odiado mesmo por aqui, viu? O pessoal tem uma cima com esse Márcio e agora acarretou para você, Edésio, essas perguntas. Mas dando continuidade à saúde, depois você responde, não precisa responder agora. A saúde, de fato, é complicado mesmo aqui na cidade, viu? É complicado. No nível bora falar sobre a Câmara Municipal. Você já foi vereador há muito tempo. Você acha o quê dessa configuração da Câmara? Os vereadores, como é que tá, como é que não está? Qual a sua opinião a respeito de todos eles? Veja só. Eu me julgo e me sinto um vereador eterno. Pelo tempo que eu passei lá. Muito tempo, não é isso? Então, dificilmente vocês vão ver eu falar mal de vereador. Não falo. Agora, eu acho que o eleitor tem que fazer a seleção. Olha aqui, né? Eu acho que o eleitor tem que fazer a seleção dele para que ele não corresponsabilize posteriormente. Porque nenhum cidadão, nenhuma cidadã entra na Câmara se não for o povo que coloca. Pois é, por exemplo, a questão de Márcio aqui, quem botou foi o povo. Então, eu não vou aqui tecer comentários, até porque está se tornando uma coisa muito particular entre eu e o cidadão. Eu não quero tecer comentários a esse respeito, eu vou deixar que vocês julguem. Eu não estou aqui para usar meus artifícios, né? Nem usar o passado como arma, nem me vitimar. Eu não gosto, eu detesto me vitimar, detesto isso, não. Eu sou muito diferente, eu quero deixar para que vocês respondam por mim essa posição com relação ao rapaz aqui no bairro e o que se fez no passado. E a questão de Márcio aqui, só para concluir, essas pessoas que comentam aqui dele são... É daqui do bairro mesmo, né? Não que eu estou falando que todos que estão falando aqui dele votou nele, mas a maioria eu acredito que sim, porque ele é daqui do bairro, não é isso? Então é complicado. Então na próxima vez não votar mais. É tanta queixa, é tanta coisa para se alertar. Vota de outra pessoa. Vota em Edésio, que Edésio com certeza aí vai ser candidato. Né, Edésio? Mas não é por aí não. Veja só, o que eu quero dizer é o respeito que eu tenho pelas pessoas, entendeu? Eu aprendi muito a respeitar as pessoas, é o seguinte: o que me fazem, ou que deixaram de fazer de mal, eu desconheço. O que é de bem eu agradeço, tenho gratidão, respeito e elogio. O que é de ruim eu desprezo. Então essas coisas para mim é indiferente. Eu deixo de lado. Então, que o próprio povo está nos mandando esses links, essas interrogações, eles mesmos que julguem e façam os pareceres. Que eu, nesse momento, quero pedir desculpas e não querer entrar nesse jogo. Maravilha. Gostaria também, Edésio, de trazermos agora o tema para a questão da requalificação asfáltica. Hoje a Lagoinhas ela é muito criticada pela quantidade de buracos na cidade. Então, são bairros que estão praticamente abandonados, com muitos buracos. Os motoboys, os motodelivery, os mototaxistas têm tido muitos prejuízos perante a dificuldade de se locomover nos bairros, principalmente na periferia. Isso. Com tantos buracos, com tanta dificuldade, lugares que estão praticamente abandonados.
né? Tem bairros que foram até beneficiados, mas na grande maioria, hoje é necessário uma requalificação asfáltica em Alagoinhas. Bom, com relação a esse processo de requalificação asfáltica, eu, como sugestão, apenas como sugestão, nós deveríamos ter um orçamento participativo. Se eu tenho um orçamento participativo e o companheiro Pedro Ivo, do Alagoinhas 4, vai participar do orçamento participativo, ele vai fazer um link, elencar o número de necessidade que o bairro dele tem e vai levar para o orçamento participativo para colocar no orçamento participativo A demanda. a demanda e a necessidade das prioridades do bairro. Que ao longo dos 4 anos de gestor, quem quer que seja, ele vai diluindo e fazendo pelas necessidades para poder. Porque não vai conseguir fazer tudo de uma vez só, seríamos muito hipócritas se a gente viesse aqui e dizer que tem que fazer isso ou aquilo. Não, de jeito nenhum. Então tem que ser paulatinamente e de acordo com o orçamento. Então, eu acho o seguinte, que a associação de moradores de cada bairro, não especificamente daqui, dessa comunidade, mas de todo o município, deva estar convocando o prefeito, juntamente com a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Infraestrutura, para sentar para planejar o que é que eu quero para a educação, o que eu quero para a saúde, o que eu quero para a infraestrutura, asfalto, esgotamento sanitário para o meu bairro. Então, nesse caso, o presidente do bairro, ele é muito importante nesse papel aí, de trazer. Porém, ele representa a comunidade dele. Porém, Edésio, existe uma certa dificuldade de acesso até chegar o gestor, o prefeito, Exato. até os próprios vereadores. Hoje, em Alagoinhas, nós consideramos que existe uma oposição que é minoria. A força da oposição hoje, ela é praticamente muito fraca. Então, a oposição, quando ela é muito fraca, a cobrança é muito menor. Será que a população ela acaba pagando por isso quando existe pouca cobrança por conta da oposição e acaba que por pouca cobrança não existe tantas ações e a população acaba sendo prejudicada? E o acesso também para o prefeito é complicado, né? Eu já participei de associação de bairro lá no Barreiro, na época era do prefeito Paulo César, né? O acesso que a gente tinha para Paulo era muito mais fácil. A gente chega na prefeitura ali para conversar com o prefeito, eu escuto, né? É complicado chegar para conversar com o Joaquim, né? O secretário de gabinete toma a frente como se fosse o prefeito. Pronto, então eu vou dar uma sugestão. Se existe essa dificuldade, ou vocês acham que tem uma barreira, eu não sei se é bem assim, não é? Mas eu vou sugerir aos seus presidentes de associações que agende, claro que não pode ser todos os dias, um dia no mês, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, a vinda do prefeito com a sua equipe dos seus secretários para lá, a comunidade juntamente com o seu presidente, descrever as suas necessidades e ele colocar em pauta e os seus secretários automaticamente começar a atender as reivindicações daquela comunidade. De fato, teoricamente, tem lógica. Teoricamente, mas se você fizer um ofício, os presidentes de bairro fizerem um ofício ao prefeito solicitando dele a resposta, para fazer um agendamento e ir lá cobrar, porque é muita coisa, a cidade é grande, são muitos bairros, são mais de 50 bairros, a gente sabe que não é fácil, entendeu? Para atender a todos, mas podemos estar fazendo isso, e isso, entendeu? Tem uma troca de informações, de conhecimento. Muitas vezes não tem informação tão precisa como vocês têm para dar na presença dele junto à comunidade, nenhuma reunião no bairro. Verdade, Edésio. Como o senhor tem trazido para nós, então tem que buscar esse método para que chegue o recurso à população. Essa é a minha ideia. Positivo. Sobre a questão também da
Então, nesse ponto de vista, como o senhor tem falado, são muitas as demandas, são muita coisa para se fazer. É por isso que é importante as secretarias elas estarem disponíveis. Né? No caso da dificuldade, dos buracos, da desqualificação asfáltica por bairros, a responsabilidade maior seria do prefeito ou da secretaria responsável? Veja só, qualquer penalidade que tenha em um município é atribuída ao prefeito, que é o gestor, que é quem manda, né? Mas cada secretário tem responsabilidade pela sua pasta e deva estar respondendo por elas, inclusive porque quando eles têm o sucesso das execuções, a palma não serve, não é boa. Então, quando também não é cumprida, as críticas são apreciadas por todos. Então, ele tem responsabilidade, tanto quanto o prefeito, o secretário da pasta. Tanto quanto. Para isso que o prefeito colocou e coloca os seus secretários, porque ele é o representante de cada unidade do governo. Senão ele ficaria tomando sozinho para tomar conta de tudo. E assim não funciona. São muitos comentários. E eu acho que esse podcast, de 2 semanas para cá, isso aqui abalou de comentários. São muitos. Leandro Souza. Uca, Joaquim gosta de você, diretor. Gabriel Santos, grande padre. Gabriel Santos, é 10 de 2024, tamo juntos. Que mais? Lícia, Márcio da Cavada, recebeu 50 mil para Edésio não sair candidato. Complicado, né? Adilton Santos, porque quanto procura o prefeito, ele manda procurar Queiroz. Tá vendo que o pessoal sempre se queixa? Porque, veja só, com relação a isso, é porque o Queiroz é o chefe de gabinete. Está acumulado no secretário de governo e chefe de gabinete. Então, para chegar no prefeito, ele tem que chegar no Queiroz. Porque é o chefe do gabinete, é o filtro do governo. Entendeu? Passa por ele. Que mais? Adailton Santos, aqui é Uca do Piquete. Por que Joaquim não gosta de você? Fabrício Silva Binho, Edésio tá fugindo da pergunta, Márcio te traiu por quê? Pedro Teles, a pior coisa do mundo é a traição, quando a pessoa sabe que o cara é traído e ninguém confia. São muitas ligações que o pessoal faz com você, com o Márcio da Cavada, né? Você não precisa um mínimo detalhe, você só dá só uma resposta assim geral para esse pessoal, porque eles insistem em perguntar, insistem em me questionar, os comentários são grandes, Vejam bem, deixa eu dizer à população o seguinte. Gente, sobre essa questão. Todo mundo sabe o que é que acontece. Esse jovem, ele nasceu para a vida pública na nossa residência. E na eleição anterior, ele me pediu que queria ser candidato. Normal. Pô, amigo, já que você não vai ser candidato, você tomar conta da campanha de Joaquim, me bote candidato. Tinha mais uns 2 ou 3. Na realidade, ele queria que eu só colocasse ele, não que colocasse os outros. Eu coloquei ele e coloquei os outros. E ajudei a todos. Mas de todos que eu mais ajudei foi ele. Por isso que criou esse link com a população, né? Nós demos todo o apoio a ele e tal. E depois ele resolveu ser candidato de novo. E foi. E tomou algumas atitudes que a população aí está falando, né? E por isso que existe essa inconformidade das pessoas, porque ele tece alguns comentários desnecessários em relação a essa situação. E eu quero dar por encerrada essa situação, porque a mim não atinge, para mim já foi, entendeu? Vocês que estão lá do outro lado, é que julguem ele, que vão decidir, a próxima eleição está perto. Está pertíssimo, gente. Está pertíssimo de ocorrer mudanças e todo mundo ficar na paz. Eu sei que são muitas queixas. Até porque eu não vim para aqui para fazer da vida particular. Eu vim aqui para falar de política. Exatamente. Entendeu? Minha trajetória política. Então eu vou falar da minha trajetória política. E a história dele é grande, é muita experiência, 7 muita vezes coisa. Vereador, 2 vezes presidente da Câmara. Veja só, a gente tem assim informações para dar para vocês. Uma das coisas que mais que a gente assim, ficou marcado na história de Alagoinha foi quando eu fui autor, eu era presidente da Câmara, quando eu liberei
foi a criação do passe para os agentes comunitários, que na época não tinha e os ônibus não queriam aceitar. O passe O passe dos agentes comunitários. E eu oficializei, até porque os agentes recebem também, né? O Vale Transporte. Mas ele tinha que oficializar. Entendeu? Nós oficializamos. Então isso foi um grande ganho. São vários projetos que você fez nesse período, né? Eu fiz também. O Dia Nacional do Zumbi existe como Dia da Consciência Negra nacional, mas eu fiz na Alagoinhas para se tornar feriado. Então, dia 20 de novembro, feriado que é ali que nós fizemos. Municipal. Entendeu? Respeitando, inclusive, essa discriminação que acelera pelo país afora, né? Combate ao racismo. Essa gravidade, essa ignorância, entendeu? Com relação à pigmentação da pele dos irmãos que nascemos todos de um ser, não é verdade? E não respeitamos esses espaços. Então, comemoramos a consciência negra no dia 20 em Alagoinhas, e que é feriado, e fomos nós que fomos o autor da lei. Nós fomos 8 anos tesoureiro da União de Câmaras do Estado da Bahia. Eu fui eleito tesoureiro, permaneci 8 anos lá. Fui conselheiro do Conselho Fiscal da União dos Vereadores do Brasil, lá em Brasília. Passei 4 anos nessa função. Também eu trouxe para Alagoinhas, que hoje me orgulha, as coisas que me marcaram, foi quando eu obriguei para trazer um mutirão de catarata e de glaucoma. Enfrentei vários problemas na época, mas consegui trazer. Me lembro que de uma vez, no fim de semana, nós atendemos 1.320 pessoas. 1.320? 5 médicos atenderam. Hoje, eu tenho a felicidade, com essa luta, a gente fixou o glaucoma na Santa Casa Misericórdia. Que todo ano tem um mutirão, né? Não, e atende todo dia. Já tem todo dia? Todo dia atende, inclusive dá o colírio, que é caríssimo, ao portador de glaucoma. Então, são coisas que marcou a minha vida pública. Fixou bastante, né? Com relação ainda ao desenvolvimento socioeconômico, eu me lembro, e eu fiquei até chocado aí, alguém está me ouvindo em casa vai saber, nós criamos a Casa do Empreendedorismo, ali quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, na sede, a Casa do Empreendedor. E não está funcionando. Os funcionários me informaram que não está mais funcionando. É uma pena. Era uma pena que nós ganhamos títulos, na época, porque nós éramos a cidade do Brasil que mais rapidamente se abriu empresa e consignava a vinculação do empreendimento. Adésio. Rapidamente, pegando esse gancho aí, o Brasil, quando ele trouxe o índice alto de desemprego, e abriram as portas para que o microempreendedor individual, o MEI, ele se instalasse. Então, é necessário que a população em casa ela seja bem informada, porque não adianta também você abrir a micro, pequena empresa, o microempreendedor individual, os MEIs, e não ter um suporte a qual ali as empresas irão se estabilizar financeiramente. Pronto, eu vou lhe explicar como é que funcionava. Os funcionários ainda estão lá. Você chegava, abria seu MEI, você ia sair com o seu CNPJ, já saía de lá com o seu CNPJ, saía de lá. Você passava pela fiscalização da saúde, da infraestrutura, dos serviços públicos e da fazenda. Na sua saída, tinha uma menina, que era do banco, para saber se você precisava de um empréstimo para aprender. Ó, que ótimo. No salão, vai fazer o doce, fazer o pastel, botar uma banca de frutas, ou o que fosse empreender. É um incentivo geral. Né? E nós tínhamos curso direto, curso de cabeleireiro, de cílios, de barbeiro, Padaria. de padeiro. Tinha vários cursos que a gente dava lá no auditório da SADE, a gente dava para poder justamente dar a capacitação, dar a orientação e dar o financiamento. Então a gente tinha essa linha lá que eu fiquei até triste. Muito importante. Uma outra coisa que a gente tem orgulho de dizer aqui para vocês, se vocês não souberam na época, nós conseguimos, quando secretário de saúde, ganhar 2 títulos. Um em Caruaru e o outro em Santa Catarina. Qual foram esses títulos? Nós criamos na cidade, que eu me sinto entristecido, porque está acabando, já acabou. Eu criei a floresta na escola. A floresta na escola? Na escola. Porque existe horta na escola, né? Já se faz há algum tempo horta na escola. Sim. Mas a floresta na escola, por quê?
a gente está na contramão da poluição ambiental. Mas se eu educo a criança do primeiro período dele a aprender o que é uma floresta na escola e saber qual é a preservação de uma planta, principalmente frutífera. A importância dela para a nutrição, para a oxigenação. Entendeu? Então, todo esse processo, ele aprende de berço, ele leva o resto da vida. O que sua mãe lhe ensinou nos primeiros dias de vida de seu berço, você carrega até hoje consigo. Então, o senhor prepara, aprendeu o que é uma floresta na escola, e a gente lá fazia a floresta na escola e fazia a horta na escola. Ele aprendeu a diferenciar o que era a horta para a alimentação da sobrevivência dele e como era sobreviver com a floresta. Então, nós fomos em Caruaru, fizemos a apresentação, ganhamos um títulozinho lá, e fomos, depois desse título que nós fizemos da reunião do meio ambiente em Caruaru, foi que nós fomos convidados pela Universidade Federal de Santa Catarina para apresentar lá no grande encontro. Representando Alagoinhas. Foi. Aí nós fomos lá, apresentamos nosso vídeo, fizemos nossa palestra. Inclusive, se ela estiver nos ouvindo, eu quero parabenizar mais uma vez a nossa... rapaz, qual é o nome dela? Fugiu agora, Santa mas Catarina. já. Não, a colega nossa que foi comigo, fala comigo todo dia, me deu branco aqui agora. E ela está lá. Ela é ecóloga. Ela é especial, ela é mestrada em ecologia. Então, ela é ecóloga. E lá nós fomos, quando apresentamos, resultado, viemos embora, a política, eu saí da política, eu pedi para sair com os cargos, ela na cargo, perdeu, sabe o que aconteceu? O pessoal de Santa Catarina convidou, ela está lá mandando chover. Graças a Deus, eu tenho orgulho de estar lá trabalhando até Santa hoje. Catarina. Foi. Recebeu o convite. Que legal, né? Então tá lá mandando nome de Alagoinhas lá em Santa Catarina. Então, isso também é coisa que a gente evidenciou na vida pública. Muito resultado. Né? Que a gente tem resultado positivo. Isso nos engrandece e fortalece para que os jovens que estejam chegando também tenham essa visão. Entendeu? É isso que nós queremos. É isso que nós precisamos. Empreender e ver o que podemos estar dando para a coletividade. Porque se trabalhar para a individualidade não lhe garante o sustento de uma nação, de um município. Não. Você tem que trabalhar pela uma coletividade, porque só ela respira por todos. Não um sozinho respirar. Somos todos nós que precisamos do oxigênio, do trabalho, da vida, da esperança, da saúde e da educação. Maravilha. Tainá Santos, meu vereador para 2024. Já não é como ela faz. Então, são vários comentários. Félix Silva, ex-vereador, ex-secretário de saúde, articulador político. Quais são os seus feitos positivos, deixando para Alagoinhas em toda sua trajetória? Vale a pena tê-lo novamente no cenário municipal? Bom, esse questionamento que vai saber a população, não sou eu, né? Não sou eu que vou dizer, é vocês que estão. Eu não sei que ele afirma. Ele interrogou, né? Seria. Ele queria saber se vale a pena eu voltar. Quem pode dizer é você, como eleitor. Não é porque é muito suspeito. Eu não posso dizer isso, né? É vocês que muita gente aqui falando, meu vereador 2024. O povo tá clamando e sua volta, viu, Edésio? Você já está decidido na pré-candidatura 2024? Ainda não. Ainda está em análise, né? Tem análise. Veja só. Ainda tem. Mas a probabilidade é que sim. A gente tem que construir, veja só. Preparo ele tem, Léo. Nós precisamos construir isso, né? E muitos eleitores aqui. Precisamos ver. Clama por ele. Como vai se comportar a política? Nós estamos aí à beira de uma eleição, não é? Porque outubro do ano que vem é amanhã, por incrível que pareça, não é verdade? E pela conjuntura política que se desenhar, os grupos políticos, a gente pode se inserir nesse processo, né? A gente hoje não tem definido essa linha, não temos, mas podemos insurgir nesse processo do futuro. E aí quem vai dizer não sou eu, é vocês que estão me ouvindo. Não é a população que vai dizer. Carla Gisele está falando assim, fala da nossa 30 horas de enfermagem. Rapaz, desculpe, enfermeira. É o seguinte, ainda o Congresso Nacional,
ainda o Congresso Nacional não tomou a decisão final. Aí me orgulho mais uma vez do homem público que sou. Eu fiz a lei foi aprovada e foi sancionada e funciona. Funcionário de enfermagem da nossa cidade só trabalha 30 horas, que é lei. É lei. Tá vendo, Léo? Nos municípios vizinhos tudo é 40, só lá é porque eu fiz essa lei. Para os enfermeiros poderem ter outro emprego. Porque a lei só permite até no máximo de 70 horas. E se não você 40 fisicamente. Isso. Entendeu? Então, o município de Alagoinhas, os enfermeiros dão 30 horas por lei. Diferentemente dos outros municípios do nosso estado. Que bom, né? É. Que legal, Entendeu? 30 horas. Quer dizer que você Então, sai descansado. Se tiver outra atividade, você também pode cumprir. Também se não tiver, você descansa. Porque atividade de enfermagem é uma atividade árdua, Muita né? concentração. Você é enfermeiro de formação, não é isso? Sou enfermeiro de formação. Sou enfermeiro, sou professor, sou psicopedagogo. Entendeu? Professor universitário. Eita, é muito currículo, Léo. Aí é muito currículo mesmo. Entendeu? A gente Muita experiência. está aqui para contribuir para com a sociedade. O que mais aqui? Lícia, Juraci tem inveja de Edésio. Eita, é muito comentário, viu? É muito comentário. Se ler aqui, ele não fala, gente, porque ele tem muita coisa para falar, muita experiência para passar pra gente, muitas informações. Se eu parar para ler, a gente não escuta Edésio falando, né? Só lendo e ele não fala. O que mais pergunta, Léo, que a gente programou? São várias, né? São várias, interessante aí. Edésio também, ele está... Então, fica assim, né? Ele está analisando o cenário político para tomar decisão. Ainda não é certeza que vai ser candidato a vereador do ano que vem. Veja só, quem sabe quem é candidato a vereador no município? Ninguém. Ainda não sabe. Porque você só é candidato quando você registra a candidatura. Aí que você diz que você é candidato. Enquanto isso, você não é candidato. Não se definiu os candidatos a prefeito ainda. Nós não temos candidatos a prefeito. Então, nós também não temos que ter candidatos a vereadores. Entendeu? Só tem os que já são vereadores que poderão se recandidatar automaticamente. Mas os demais terão que passar pelo crivo. Entendeu? De avaliação partidária e o julgamento do povo. Então, ainda é muito precoce se está lançando-se candidato a qualquer coisa. Planejamento, não é, Décio? Tem que aguardar. Gostaria de trazer também em relação à zona rural da cidade de Alagoinhas. Qual o ponto de vista de Edésio em relação à zona rural, a educação na zona rural hoje? Hoje sabemos que Alagoinhas ela tem o Riacho da Guia, ela tem Buracica. Buracica também tem um ponto crítico que é a questão da água. Buracica ela não tem água encanada até o final de Buracica. Se eu não me engano, a água ela para ali na estrada de Buracica. A água, né? Então, a questão. É um ponto crítico que Alagoinhas hoje enfrenta. Muitos moradores de Buracica, eles trazem essa reclamação que dificulta muito não ter água potável nos lares em Buracica. Bom, conhecemos a zona rural da nossa cidade. E um dos pontos críticos, na realidade, é a chegada da água potável nas torneiras em todos os locais. Tem muitos locais que já têm o sistema de abastecimento de água. Tem muitas cidades que têm. Tem muitos que ainda estão precário. Mas chegam com certa dificuldade. Então, eu acho que os gestores, aí, não só o senhor Francisco, como gestor do SAAI, mas o próprio prefeito poderá estar fazendo um novo estudo para a construção de novas adutoras, né, de novos poços para distribuição e extensão de rede de água na zona rural. Até porque, com o advindo do plantio do eucalipto, os riachos que abastecia essas comunidades estão deixando de existir. O eucalipto, de fato, ele absorve uma grande quantidade de líquido. Então, isso tem criado dificuldade. Então, esperamos que realmente possa melhorar e que venha melhorar.
não é um serviço ruim, mas deixa a desejar muita coisa ainda. Precisa melhorar, precisa ampliar e dar qualidade, entendeu? Da assistência. Eu tenho uma unidade na zona rural, aqui próximo do Riacho, e a gente tem dias que tem dificuldade da água chegar, entendeu? Positivo. Mas acho que o governo está em avaliação para poder fazer a expansão dessa rede de água e a extensão, porque uma das maneiras, isso se chama-se questionamento de saúde pública. Água. A água potável, né? São políticas públicas que devem ser preservadas para, inclusive, fazer a prevenção das doenças. Se eu tomo água tratada, eu uso água tratada, eu vou evitar uma série de doenças. Até porque mais de 65% das doenças gastrointestinais, ela vem de tudo que passa pela boca da gente. Entendeu? Dos alimentos, não, né? Se eles são mal lavados, são mal tratados, então a gente vai absorver inúmeras doenças, inclusive doenças parasitárias, né? Que é que predomina mais. Então, já fica aí essa alerta que a gente sabe. Isso é uma das formas que a gente tem. A gente combatia isso quando a gente estava nas escolas, fazendo palestra, orientando quanto à horta comunitária dentro da escola, quanto à floresta na escola. A gente já ensinava a criança a cuidar dos alimentos, a gente blindava. A higienização dos alimentos. Eu tinha uma didática, Arivânia, o nome da menina, lembrei agora, é ecóloga, Arivânia. Ela falou aqui. Está em Santa Catarina. Arivânia, 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 me lembrei do nome dela agora. O nome da funcionária é Arivânia, mestra. Mestra em ecologia, então tá lá, né? Então ela projetava muito isso comigo, esse projeto, ela inspirava muito nessa capacidade que ela tinha. E quando ia eu dar aula junto com ela, fazer a palestra para os professores, para os alunos, a gente orientava. E a gente usou uma didática interessante nas escolas. Dá um bombom, leva a caixa de bombom, tinha os alunos que respondessem as perguntas que a gente ensinou na aula anterior. Do tipo, quando chegar em casa, tem que fazer o quê? Lavar as mãos. Não pode abrir geladeira sem lavar as mãos. Não pode pegar nenhum alimento sem lavar as mãos. Primeira coisa que tem que fazer é tirar a sacola, tirar seu sapato e lavar suas mãos. Não é assim que ele vai? Como é que faz? Aí orientava. Todo alimento tem que ser lavado? Tem. Aí a gente passava. E ele dizia, ninguém pode ir no banheiro antes de lavar as mãos, quando você tem que lavar, todo mundo já sabe disso. Aí explicava para eles e brincava daqui, ele não vai ganhar um bombom. Vez por outra, ele dizia, olha, meu irmão não lavou a mão, eu falei com ele, briguei com meu avô. Aí tinha muito disso, era muito engraçado. Existia entendeu? esse respeito dos alunos para com os professores. Estamos vivendo tempos em que o aluno, ele praticamente não está respeitando. Mas essa didática foi agora, quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. A gente fazia isso nas escolas, entendeu? Então isso nos leva a informação. Quando chegou uma guerra, entre aspas, biológica, que foi a Covid, a gente disse, olha, se pelo menos essa equipe nossa, que a gente passou orientando, manteve a preservação, a índice de contaminação da Covid vai lá para baixo. Porque uma das formas do Covid contaminar não é só na respiração e na boca. Na verdade, você inalar a contaminação e você colocar a sua mão contaminada, que pegou na mão dela, pegou na sua, que vai passando e passa a mão na boca, passa a mão no olho, e aí... Então, isso ajudou, inclusive, a diminuir o índice no conjunto das pessoas contaminadas no nosso município, que a gente já vinha, anos anteriores, pregando esse processo educativo de higienização. Maravilha. Erivaldo Santos. Oi, meu amigo, boa noite, passarinho do Campo Belo. Se você fosse prefeito, o que você faria aqui no Conjunto Campo Belo? Me responda, por gentileza. O Conjunto Campo Belo... Meu nome é Erivaldo. Erivaldo. É passarinho, ele é morador aqui do Conjunto Campo Belo, né? Bom, é mais conhecido como passarinho. Eu vou partir na intimidade do passarinho. Ô pássaro, deixa eu lhe falar. Se Deus nos der a felicidade de um dia a gente ser prefeito, a primeira coisa que eu tenho que fazer, sabe o que é? É sentar com vocês do bairro para discutir as necessidades. Não eu dizer aqui a você que eu vou asfaltar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. É sentar para ver a necessidade. Dentro das necessidades existentes, a gente vai ver as prioridades.
a gente começa a priorizar pelas necessidades e aí a gente atende e contempla você e os demais. E os demais. Rosiane Cardoso, Rose, né, que faz o... Meu primeiro voto aos 16 anos foi em você, vereador. Rose, ela deixou bem específico para eu falar para você que aos 16 anos ela primeiro voto foi dela. Obrigada, Rose. Me perdoe não estar identificando, mas porque não dá, o conjunto é grande, mas obrigada. São vários comentários, mas vamos dar continuidade à nossa entrevista, que daqui a pouco o tempo passa, a gente não pergunta, que tem que perguntar. Positivo, Dani, positivo. Daqui a pouco também tem as considerações do Edésio. Pela experiência de José Edésio, nós podemos também trazer um pouco do quesito empregabilidade na área da Petrobras. Né? Sabemos que a Lagoinhas ela faz parte de um grupo, Terra Bahia, que é de petróleo. A Lagoinhas ela tem ali, Araçás tem poços de petróleo, a Lagoinhas tem poços de petróleo e a nível de governo federal talvez diminuiu os investimentos na perfuração, causando assim tanto desemprego para essas pessoas, Edésio. Quantos a gente conheceu que trabalhava na área da Petrobras e hoje estão desempregados? Bom, a gente não tem o domínio da explanação do campo de petróleo, nem da empregabilidade nessa área. Se Radiovaldo tivesse aqui junto de mim, ele tinha um domínio total, a qual eu admiro e respeito pela forma que ele conduz essa linha aí. Mas, inspirando até nesse processo de Radiovaldo, embora ele seja funcionário da Petrobras, ele sempre combateu isso, que é o desemprego. A Petrobras deixou de investir, há muitos anos tem deixado de investir, e começou a terceirizar. E o processo de terceirização trouxe um bocado de consequência. Por exemplo, o servidor da Petrobras, ele tem um salário. O servidor da terceirizada tem menos da metade do salário do servidor da Petrobras, embora na mesma função. Então, essa desvalorização da mão de obra, não sei se a Petrobras fez para o sistema econômico, se é que é economia para a Petrobras, requer uma vigilância maior, requer uma exigência maior e requer o respeito. Eu acho que, inclusive, eu fico muito triste quando eu não vejo os prefeitos estarem assim, em cima da Petrobras, do Ministério, brigando pelas suas terras, pelos seus poços. Porque a terra é nossa, o poço que eles exploram. Positivo. Eles estão explorando os poços. Então a gente precisa disso, além de investimento. Chega aqui, vai vender o campo de Buracica, vai vender Panela, vai vender Malambê, não sei o que, outros. Vai vender e depois, quem chega, vai ter que honrar com os compromissos, honrar com a proteção e a garantia do trabalhador do petróleo. Não jogar de qualquer jeito e deixar ele à mercê daqueles que são detentores do poder econômico e pela necessidade que o homem tem de sustentar sua família, se submeter a um salário insignificante ou um subsalário para sobreviver com a mesma função daquele que tem um salário vultuoso. O senhor disse uma coisa muito importante, que é a desvalorização profissional. É o que tem acontecido, né? A desvalorização profissional. Inclusive, recentemente, a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela puniu esse projeto Terra Bahia, aqui na Bahia, e por conta de irregularidades na área de segurança do trabalho. Ou seja, algumas áreas de produção, porque um poço de petróleo, ele geralmente chega a produzir 25 anos. Então, mantém ali a empregabilidade, mantém empresas a qual a fonte de renda ela é estabelecida na cidade. Mas por conta de irregularidades, as terceirizadas foram punidas, causando assim um amedrontamento para esses pais de família, tentando até para não perder os seus respectivos empregos. Léo, eu não vou atribuir especificamente só a Petrobras, não. A Petrobras também deixa muito a desejar quando a contrapartida social para o município que ela explora o petróleo. Eu sempre bati nessa linha. Não é diferentemente da
Heikinen Ex-Skin, que explora o nosso mineral, o nosso petróleo branco, e a contrapartida social não existe. Como tem a Itaipava, como tem a GUB. Então, essas empresas vêm para dentro do município, exploram o petróleo branco, levam a nossa riqueza, considerada a segunda melhor água do mundo, ganham títulos, ganham riquezas, ficam ricos, e a sociedade fica como de Alagoinhas, que é a detentora, que é a dona da riqueza, é a comunidade. E qual é a contribuição social que essas empresas têm dado? Essas empresas não podiam já ter se juntado, construído um grande hospital, não? E cada um dá um percentual de lucro para manutenção, e a prefeitura entrar com outra parte? Por que não fazem isso? Aí eu questiono, por que não fazem isso? Então, é essas e outras contrapartidas sociais que a gente tem que estar brigando, porque vir para aqui é fácil. Veio esse Carió, vendeu o Brasil Quirim, que é japonesa, sai do brasileiro, vai para o japonês, vai para o holandês, e os holandeses, quem de vocês conhece aqui, os holandeses que são donos da Heineken? Ninguém. Poucos são os chefes, Ninguém. poucos são os servidores da Heineken que conhecem os dirigentes do Brasil, mas os detentores lá da Holanda não sabem. Só sabem receber o que está recolhendo nos cofres deles. Que está entrando. Não. E aí? Itaipava. Dr. Walter Farias, que é o dono da Itaipava, cadê a contribuição contrapartida? Precisa ter, precisa dar. Eu vou lá para a Skin, a Heineken dar uma ajuda para o futebol. Sim, é bom, é excelente, porque o futebol faz parte também da composição do ser humano como lazer. Mas o mais importante é a sua ação social. E cadê? Cadê esse investimento? Então é necessário que isso se tenha. A Petrobras. Antigamente, lá no tempos idos, a Petrobras de vez em quando doava uma ambulância, um carro velho, e agora nem isso mais faz. A assistência social. Mais nada. Cadê? A assistência social. É garantir. Por exemplo, as escolas da zona rural, onde tem posto de petróleo, tem que ser mantido pela Petrobras. E tempo integral para as crianças da zona rural. É o mínimo que ela faz. Entendeu? O mínimo. Então, e cadê isso? A gente está procurando, a gente precisa saber disso. Positivo. Então são essas e outras ações que é necessário, né, que os gestores estejam atentos para que o seu município se desenvolva, cresça e deixe a sua comunidade contemplada. Isso você está falando, né? Désio precisa voltar para a gestão. Então, outra que suplica a sua volta. Verdade. Juraci tem inveja de você, Márcio da Cavada tem inveja de você, dizendo que você é um grande gestor e libera muita inveja desse pessoal aí. É o que ela fala. Tainá Santos novamente, meu vereador 2024. É muita súplica, querendo que ele volte. Pensa bem aí, viu, nessa volta sua, você vai explodir de volta aqui na região, sem dúvida. Viu? O pessoal aqui clama pela sua volta. Mais perguntas, meu querido? Quero deixar agora com o Edésio, para ele estar trazendo algum tema. Se não foi citado, ele pode trazer. Se quiser deixar alguma consideração final também, fique à vontade, meu amigo. Bom, a gente quer lembrar o seguinte: nós precisamos estar ampliando o leque de ações junto à comunidade. Hoje nós estamos aqui no nosso país num momento onde existe uma doença, a cada ano que se passa surge uma nova doença no nosso país. E hoje o índice de autismo é muito grande na nossa cidade. Nos tempos passados era um ou outro que tinha, né? Tem algumas pessoas até que eu conheço abnegados, que inclusive faziam a terapia, ou seja, a equinoterapia com animais ali no parque de exposição, mas está precisando ampliar isso. Eu tenho procurado até ver algumas pessoas. Eu conheci uma professora
que ela tem mestrado em neuropedagogia, e eu convoquei ela, inclusive, falar para o programa que tem para os voluntários daqui do bairro, para ela ver se ela me dava um dia para oferecer a vocês, dela atender os autistas daqui da região. Inclusive Ela ontem veio. foi o dia mundial Foi da do autismo, por isso que eu me lembrei. conscientização. Por isso que vocês não tocaram, por isso que eu me lembrei agora para falar, para ver se a gente consegue. Muito importante. Como ela é professora, eu vou falar com o secretário de Educação da cidade, né, procurar o senhor Gustavo para ver se ele cede, entendeu? Pelo menos um dia para ela vir atender, vem um local aqui na associação de bairro, ela vem pelo menos um dia atender. Vai ser muito Aos- importante. Muito As importante. crianças autistas daqui do bairro, eu tenho conversado com ela para ver se ela me consegue. Eu vou conversar com o presidente, o Pedro Ivo, e vou procurar o secretário Gustavo para ver se ele nos cede para que possa Maravilha. estar realmente. A gente sabe da dificuldade Excelente de projeto, viu? e não tem profissional qualificado aqui para a gente estar dando essa assistência, né? Quando tem, a pessoa é pobre, carente, não tem recurso Não para tem recurso para levar. arcar. Se a pessoa Terapia. levar, marcar, conseguir pagar para atender, entendeu? Então a gente vai, como prêmio da comunidade lá das quatro Campo Belo, a gente vai buscar isso, e assim que eu oficializar, que eu conseguir, eu venho trazer para que vocês possam Pronto. estar realmente trazendo Excelente isso para a nossa projeto. Eu comunidade. já te parabenizo pela essa atitude nobre, sensível, né? Que eu sei que quem tem uma criança com essa patologia é complicado, o dia a dia é estreito, né? É. Essas mães, essas pessoas aí vai te agradecer muito, muito pelo esse olhar, né, que você tem. Porque o olhar tem que ser amplo. A professora que está recebendo a inclusão do autista, ela tem que estar preparada para conhecer o comportamento do autista para ela poder cuidar dele. Então, primeiro você tem que cuidar do professor, para depois você cuidar do Porque aluno. não são todas as escolas que têm a capacitação Não, de não. acolher É por isso que eu estou um dizendo. autista. Então, É a gente capacitando os professores já facilita o atendimento, já para poder acolher melhor a inclusão desse jovem autista na nossa sociedade, da escola. E me colocou à disposição de vocês, do que eu possa estar contribuindo. Vocês têm meu contato, só é passar, que eu ficarei grato também, porque eu me sinto uma pessoa que deva estar continuando contribuindo com a sociedade, porque a gente faz bem a gente só está bem quando a gente está servindo, pelo menos eu sou assim, Você é assim, né? só me sinto bem estar servindo. Inclusive na quarta-feira eu completo 36 anos que eu distribuo peixe na cidade. Oh, que bom. 36 anos, não é? Esse ano vai ter a distribuição? Todo ano tem. Vai ser aonde? Fala pra gente. No ano passado, perdi minha mãe estava internada, eu estava no hospital com ela, aí eu liguei para cá, pedi a Carla, pedi a Patrícia, esses meninos, pessoal, a gente conseguiu recolher ainda uma boa quantidade, eu fiquei feliz, chorei lá quando eles mandaram as fotos do pessoal pegando na nossa casa, sempre foi nossa casa a vida toda, entendeu? A gente tem essa felicidade de fazer isso, mas que isso não é trabalho político, porque eu tenho 10 anos que não estou em cargo, não estou em nada, não deixei de fazer, nem vou deixar de fazer, nunca deixei. Com minha mãe enferma, estava lá, eu dentro do hospital, mas eu não deixei, porque uma coisa que eu sempre preservei, eu escolhi uma data, Deus faz Dia das Crianças, Deus preserva, São João, Natal, eu não, Semana Santa. A Semana Santa, o peixe pra galera garantir. E eu quero dizer que quem for, pegue para comer, não é para guardar na geladeira, porque o meu objetivo é que você coma o peixe na Semana Santa, não você guardar na geladeira. E vai ser distribuído aonde esse ano? Lá em sua casa? Na minha casa, a vida toda foi na minha casa. Sempre foi. Então, 36 gente, anos na minha casa. bota pra minha câmera aí, Diandião, pra eu falar. Então vai ser na casa dele, vai ser que dia? Na Quarta-feira de manhã. quarta-feira pela manhã. Então, As pessoas daqui sabem, todo mundo já sabe, já vão. Tradicionalmente, não precisa avisar não.
Tá vendo aí? O pessoal, eu só estou reforçando. Então é uma alegria muito grande. É a minha satisfação que eu tenho de fazer isso. Então não esqueça de pegar o peixe. Agora, o pessoal não me vê, nunca me viram, porque eu fico dentro de casa. Mas eu sei que estão, porque eu fico dentro de casa, mas eu vejo o povo todo na fila pegando todo dia. Porque eu mesmo nunca entreguei. E é muita gente, né? É muita gente. Viu? Que legal, viu? Outro parabéns, aqui, o podcast aqui te parabeniza também pela essa outra ação nobre, bonita, né, Léo? Muito legal. Então, é 36 anos. 36 anos. 36 anos. Nunca deixei de dar. Esse peixe que ajuda bastante na Semana Santa, o peixe aí. Então, não congela, é para comer. E lembrar do nosso amigo Edésio aqui, que ele dá com todo o coração e todo o respeito, né? Já é 36 anos que ele tem com certeza. Nesse ato de amor e carinho. Porque você tem que ter, você sabe por quê? Dani, Léo, se você faz o bem, não queira nada em troca. Porque não é o outro que vai lhe dar nada, que vai lhe retribuir. É aquele que nos colocou aqui na terra, que vai nos preservar, que vai nos ajudar. Então, eu me sinto na obrigação de estar fazendo alguma coisa. Não, é o mínimo que eu faço. Verdade, se sente é o mínimo bem, que eu faço. É todo ano fazer isso, né? E tem alguns parceiros meus que dizem assim: você vai dar esse ano? Eu vou, então eu vou lhe ajudar, eu vou dar uma caixinha de peixe. É bom, isso é tão gratificante. É uma rede, né? Poxa, quando você recebe, parece que você ganhou um presente pra você, né? Mesmo você sabe que vai repassar, né? Mas ele não é emocionante, é. Então, saber que sexta-feira santa alguém sentou na mesa e teve aquilo que culturalmente todo mundo preserva, que é o peixe da Semana Santa, né? Então, isso é muito importante mesmo. É gratificante. É muito importante. Eu quero agradecer novamente a sua vinda aqui no nosso canal, no nosso podcast. Quero que você venha mais, trazendo mais informações. Você é uma muito querida aqui na comunidade. Não só na comunidade, em toda Lagoinhas, pelo trabalho belíssimo que você fez como vereador, como homem público. Você, antes de mais nada, é muito respeitada. A sua vinda pra cá, o pessoal me pedia bastante: traz Edésio. Era muita solicitação, vou falar com ele. Ele tem as obrigações dele. Ele tem a demanda. Então eu agradeço a sua vinda. Aguardo você vir novamente para trazer mais informações. Que aqui vire a sua segunda casa. Obrigado. Viu? Que obrigado. se sinta à vontade. É muito privilégio. Que se sinta à vontade. Esse canal aqui também é seu. Então você faz parte do podcast, assim como a gente faz parte de você, como você faz parte da gente aqui, uma família só. Você é muito bem-vindo. Porque mais, Léo, é isso aí, finalizar que também o tempo dele. Um grande abraço, obrigado por tudo. O Pode Ver, ele segue em frente com esse comprometimento com a população de levar informação, a qual buscamos beneficiar a população, que venha melhoria para todos nós. Agradecer de coração ao Edésio a disponibilidade que ele teve aqui mais nessa entrevista. Muito obrigado por tudo, valeu. Obrigado, Léo, obrigado o companheiro Jojo, daí da boa, Dani, e que Deus abençoe a todos, entendeu? E que feliz Semana Santa para todos.